Aula 1: Essenciais de viagem. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e preciso de alguns conselhos sobre o que levar. Ouvi dizer que é importante levar sapatos confortáveis, um guarda-roupa versátil e um mapa. O que é que achas? Olá, John. É um ótimo começo. Embalar o essencial certo é crucial para uma viagem de sucesso. Vamos discutir cada item em detalhe. Claro, vamos começar com sapatos confortáveis. Por que é que são tão importantes? Bem, sapatos confortáveis para caminhar são essenciais porque provavelmente vai explorar muito e passear. Fornecem apoio e previnem desconforto ou lesões. Entendo. É importante priorizar o conforto na escolha de sapatos de caminhada. Que tal um guarda-roupa versátil? Por que é que isso é necessário? Um guarda-roupa versátil permite misturar e combinar diferentes peças de vestuário, criando vários outfits com menos peças. Isto ajuda a poupar espaço na sua bagagem e dá-lhe mais opções durante a sua viagem. Isso faz sentido. Vou certificar-me de embalar peças de roupa que possam ser facilmente misturadas e combinadas. Agora, e o mapa? Ainda é necessário nesta era digital? Absolutamente. Embora os mapas digitais sejam convenientes, ter um mapa físico ainda é benéfico. Fornece uma visão geral mais ampla da área, não depende da duração da bateria e pode ser útil em áreas com conectividade limitada à internet. Não tinha pensado nisso. Vou certificar-me de ter um mapa físico como backup. Que outros elementos essenciais recomendaria para uma viagem? Além do essencial que discutimos, é importante embalar produtos de higiene pessoal, itens de viagem, quaisquer medicamentos necessários e alguns conjuntos extras de roupas em caso de emergências ou situações inesperadas. Bom ponto. Vou fazer uma lista de verificação de todos os elementos essenciais e garantir que tenho tudo o que preciso antes da minha viagem. Tem alguma outra sugestão? Sim, é sempre uma boa ideia pesquisar o clima e os costumes locais do seu destino. Isso ajudará você a embalar adequadamente e respeitar a cultura local. Isso é uma dica valiosa. Vou fazer algumas pesquisas de antemão para garantir que estou preparado para o clima e posso vestir-me adequadamente. Obrigado pelo seu conselho. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de levar as malas, esteja atento a quaisquer restrições de viagem e aproveite a sua viagem ao máximo. Agradeço a sua orientação. Vou ter todas as suas sugestões em mente e ter uma viagem fantástica. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. É um prazer. Tenha um tempo maravilhoso e crie memórias duradouras. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, não hesite em perguntar. Boa viagem! Obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais informações. Tome cuidado e falo consigo em breve. Lição 2: Sono de qualidade. Olá, Ana. Ultimamente tenho tido problemas para dormir. Preciso mesmo de uma boa noite de sono. Alguma sugestão? Olá, John. Compreendo a importância de um sono de qualidade. Vamos explorar algumas estratégias que podem ajudá-lo a obter o resto de que precisa. Isso seria fantástico. O que posso fazer para melhorar a qualidade do meu sono? Primeiro, estabelecer um horário de sono consistente.
Tente ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Entendo. A consistência é fundamental quando se trata de dormir. O que mais posso fazer? Crie uma rotina relaxante para dormir. Envolver-se em atividades que o ajudem a relaxar, como ler um livro, tomar um banho quente ou ouvir música calmante. Evite ecrãs antes de dormir, pois podem atrapalhar o sono. Isso soa como uma boa ideia. Vou incorporar uma rotina de dormir às minhas noites para preparar a minha mente e o corpo para o sono. Alguma outra sugestão? Certifique-se de que o seu ambiente de sono é propício para o descanso. Mantenha o seu quarto fresco, escuro e silencioso. Considere usar tampões para os ouvidos, uma máscara para os olhos ou máquinas de ruído branco, se necessário. Um ambiente de sono confortável é crucial. Vou fazer os ajustes necessários no meu quarto para criar um ambiente ideal para dormir. Há alguma mudança de estilo de vida que possa melhorar o sono? Sim, é importante priorizar a atividade física durante o dia. O exercício regular pode ajudar a promover um sono melhor. No entanto, evite exercícios vigorosos perto da hora de dormir, pois pode ser estimulante. Vou certificar-me de incorporar o exercício na minha rotina diária, mas estarei atento ao momento certo para evitar interferir no meu sono. E quanto à cafeína e à ingestão de alimentos? Limite a ingestão de cafeína, especialmente à tarde e à noite. Pode interferir no adormecimento. Além disso, evite refeições pesadas e alimentos condimentados ou ácidos perto da hora de dormir, pois podem causar desconforto. Vou estar mais consciente do meu consumo de cafeína e das minhas escolhas alimentares, especialmente à noite. É importante dar ao meu corpo tempo suficiente para digerir antes de dormir. Devo considerar mais alguma coisa? Sim. Gerir os níveis de stress antes de deitar. Envolver-se em técnicas de relaxamento como respiração profunda, meditação ou alongamento suave. Ajuda a acalmar a mente e a preparar-se para o sono. A gestão do stress é crucial para uma boa noite de sono. Vou explorar diferentes técnicas de relaxamento para encontrar o que funciona melhor para mim. Obrigado pelo seu conselho. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se de criar um ambiente de sono confortável, estabelecer uma rotina para dormir e priorizar o relaxamento. Desejando-lhe noites tranquilas e manhãs refrescantes. Agradeço a sua orientação. Vou implementar estas estratégias e fazer do sono uma prioridade. Estou ansioso para me sentir bem descansado e rejuvenescido. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. É um prazer. Cuide de si e desfrute dos benefícios de um sono de qualidade. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, não hesite em perguntar. Durma bem. Obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais informações. Tome cuidado e falo consigo em breve. Lição 3. Rever o material. Olá, Ana. Analisei o material que partilhou. É bastante informativo. Obrigado por fornecê-lo. Olá, John. Fico feliz que tenha achado o material útil. Já teve a oportunidade de o rever minuciosamente? Sim, passei por isso com cuidado. Há muita informação valiosa para absorver. É ótimo ouvir isso.
Se deparou com algum conceito ou ideia específica que se destacou para si? Absolutamente. Achei a secção sobre estratégias eficazes de comunicação particularmente interessante. Destacou a importância da escuta ativa e da expressão clara. A escuta ativa e a expressão clara são, de facto, cruciais para uma comunicação eficaz. Encontrou alguma dica ou técnica que possa aplicar ao seu próprio estilo de comunicação? Sim, o material enfatizava a importância de pistas não verbais, como manter contato visual e usar linguagem corporal adequada. Percebi que podia melhorar nessas áreas. Isso é uma ótima observação. As pistas não verbais desempenham um papel significativo na comunicação. Estar ciente deles pode melhorar a entrega geral da sua mensagem. Definitivamente. Também estou intrigado com a secção sobre técnicas persuasivas. Procedeu algumas estratégias práticas para influenciar os outros através da comunicação. As técnicas persuasivas podem ser ferramentas poderosas quando utilizadas de forma ética e responsável. Encontrou alguma técnica específica que lhe chamou a atenção? Sim, o material discutia a importância de construir credibilidade, apelar às emoções e fornecer fortes evidências para apoiar argumentos. Deu-me uma compreensão mais profunda da comunicação persuasiva. Estes são, de facto, elementos essenciais da comunicação persuasiva. Dominá-los pode ajudá-lo a transmitir as suas ideias de forma mais eficaz. O material cobriu outros tópicos interessantes? Também abordou o significado da sensibilidade cultural na comunicação. Enfatizou a necessidade de ser respeitoso e compreender as diferentes perspectivas culturais. A sensibilidade cultural é vital no nosso mundo cada vez mais diversificado. É crucial estar atento às diferenças culturais e adaptar a nossa comunicação em conformidade. Encontrou alguma sugestão específica para fomentar a sensibilidade cultural? Sim, o material sugeria procurar compreender diferentes normas culturais, estar aberto a aprender com os outros e evitar pressupostos ou estereótipos. Proporcionou passos práticos para promover a compreensão cultural. São excelentes sugestões. Abraçar a diversidade cultural enriquece as nossas experiências de comunicação. É ótimo que o material tenha abordado este aspecto importante. Absolutamente. No geral, achei o material abrangente e envolvente. Abrangeu vários aspectos da comunicação que são valiosos para o desenvolvimento pessoal e profissional. Fico feliz em ouvir isso. É importante desenvolver continuamente as nossas capacidades de comunicação. Se tiver mais perguntas ou quiser discutir tópicos específicos com mais detalhes, sinta-se à vontade para entrar em contato. Obrigado. Agradeço a sua disponibilidade para ajudar. Posso ter algumas perguntas mais tarde. Vou definitivamente entrar em contacto. Obrigado mais uma vez por partilhar o material comigo. Sejam bem-vindos. Estou sempre aqui para o ajudar. Leve o seu tempo a processar a informação e não hesite em perguntar se precisa de algum esclarecimento. Feliz aprendizagem! Eu vou. Obrigado. Vou aproveitar ao máximo o material e esforçar-me para melhorar as minhas capacidades de comunicação. Falo consigo em breve. Parece ótimo. Boa sorte com a sua jornada de aprendizagem. Aguardo com expectativa a nossa próxima conversa. Cuidam. Tu também. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso.
Aula 4. A expansão do mercado. Olá, Ana. Tenho analisado os dados do mercado e acredito que a nossa expansão do mercado será bem-sucedida. Olá, John. É ótimo ouvir isso. Também tenho vindo a rever as tendências do mercado e estou feliz por estarmos na mesma página. Vamos discutir a nossa estratégia. Absolutamente. Para começar, devemos identificar o nosso público-alvo. Quem são os potenciais clientes que queremos alcançar? Isso é um passo crucial. Temos de definir o nosso público-alvo com base na demografia, interesses e necessidades. Ajudar-nos a adaptar eficazmente os nossos esforços de marketing. Exatamente. Uma vez definido o nosso público-alvo, podemos desenvolver uma proposta de valor convincente. Que benefícios únicos o nosso produto irá oferecer aos clientes? Bom ponto. A nossa proposta de valor deve comunicar claramente as vantagens que o nosso produto traz, tais como redução de custos, conveniência ou qualidade superior. Vai diferenciar-nos dos concorrentes. Concordado. Em seguida, devemos determinar os canais de marketing mais eficazes para atingir o nosso público-alvo. Que plataformas ou meios nos permitirão estabelecer ligação com eles? Isso é crucial para uma expansão bem-sucedida do mercado. Precisamos de pesquisar quais os canais que o nosso público-alvo utiliza mais, quer se trate das redes sociais, da publicidade online ou dos meios tradicionais. Absolutamente. Devemos também considerar parcerias e colaborações com influenciadores ou empresas complementares. O seu apoio pode aumentar a visibilidade e credibilidade da nossa marca. As colaborações podem, de facto, ampliar o nosso alcance. O envolvimento com influenciadores ou a formação de alianças estratégicas pode ajudar-nos a explorar novos segmentos de clientes e expandir a nossa cota de mercado. Fico feliz que vejam o valor das colaborações. Agora, vamos discutir a importância do feedback dos clientes e da melhoria contínua. Como podemos recolher feedback e fazer os ajustes necessários? O feedback dos clientes é vital para refinar as nossas ofertas. Podemos usar pesquisas, avaliações de clientes e monitoramento de redes sociais para coletar insights. Depois, podemos analisar o feedback e implementar melhorias. Absolutamente. Ao ouvir as necessidades dos nossos clientes e abordar as suas preocupações, podemos melhorar continuamente os nossos produtos e serviços. Isso reforçará a nossa posição no mercado. A melhoria contínua é a chave para se manter competitivo. Mostra o nosso compromisso com a entrega de valor e garante que atenderemos às crescentes expectativas dos clientes. Definitivamente. Por último, deveríamos acompanhar e medir os nossos esforços de expansão do mercado. Que indicador-chave de desempenho devemos seguir para avaliar o nosso progresso? Os indicadores-chave de desempenho, KPIs, podem variar consoante os nossos objetivos. Podemos acompanhar métricas como o crescimento das vendas, a taxa de aquisição de clientes e a cota de mercado para avaliar o nosso sucesso. Isso faz sentido. Ao monitorizar regularmente os nossos KPIs, podemos identificar áreas de melhoria e tomar decisões baseadas em dados para otimizar a nossa estratégia de expansão do mercado. Precisamente. A monitorização e a análise contínuas permitir-nos a adaptar e refinar a nossa abordagem conforme necessário. Garante que nos mantemos ágeis num mercado dinâmico. Fico feliz por estarmos alinhados na nossa estratégia de expansão do mercado. Com um planeamento cuidadoso, uma comunicação eficaz e uma abordagem centrada no cliente, acredito que podemos alcançar um grande sucesso.
Partilho do vosso otimismo. Com os nossos esforços combinados e uma estratégia bem executada, estou confiante na nossa capacidade de aproveitar novas oportunidades de mercado. Vamos fazer acontecer. Absolutamente. Juntos, podemos conquistar novos mercados e impulsionar o crescimento do nosso negócio. Estou entusiasmado com as possibilidades. Vamos começar. Grande entusiasmo. Vamos mergulhar e fazer da nossa expansão do mercado um sucesso estrondoso. Estou ansioso pelos nossos próximos passos. Boa sorte! Obrigado. Agradeço o vosso apoio. Vamos manter-nos em contacto e atualizar uns aos outros sobre o nosso progresso. Falo consigo em breve. Lição 5. Dividir a tarifa de táxi. Olá, Ana. Acabei de perceber que esqueci a minha carteira em casa. Pode pagar o táxi? Olá, John. Não há problema. Posso cobrir a tarifa do táxi. Podemos dividi-lo mais tarde. Qual é o preço da tarifa? Obrigado. A tarifa é de $25. Agradeço a sua ajuda. Sejam bem-vindos. Vou pagar por isso agora. Podemos liquidar o montante mais tarde. É importante ajudarmos-nos mutuamente em tempos como estes. Concordo. É ótimo ter alguém em quem podemos confiar. Vou reembolsá-lo assim que voltarmos. Isso é muito gentil da sua parte. Temos uma boa compreensão e confiança entre nós. É essencial em qualquer amizade ou parceria. Absolutamente. A confiança é a base de relações fortes. Permite-nos confiar uns nos outros e navegar em situações desafiadoras em conjunto. Não podia estar mais de acordo. Também é importante comunicar abertamente e abordar quaisquer questões financeiras prontamente. Desta forma, mantemos a transparência e evitamos mal-entendidos. Tens razão. A comunicação clara é fundamental, especialmente quando se trata de transações financeiras. Ajuda-nos a manter uma relação saudável e equilibrada. De facto, vamos fazer uma anotação mental da tarifa do táxi e podemos resolvê-la mais tarde. É um pequeno inconveniente no grande esquema das coisas. Absolutamente. Agradeço a sua compreensão. É reconfortante saber que podemos lidar com situações inesperadas sem problemas. Não há problema algum. A vida é cheia de surpresas, e ser flexível e adaptável é uma característica valiosa. Podemos lidar com esta situação com facilidade. Ainda bem que estamos na mesma página. Obrigado mais uma vez por cobrir a tarifa do táxi. Vou certificar-me de reembolsá-lo o mais rápido possível. Sejam bem-vindos. Espero que cuide disso. Somos uma equipa e temos tudo a ver com apoiar uns aos outros quando necessário. Definitivamente. Valorizo a nossa parceria e amizade. Podemos lidar com qualquer desafio que surjam no nosso caminho. Vou certificar-me de liquidar o valor imediatamente. Agradeço a sua fiabilidade. É um prazer trabalhar e colaborar com alguém como você. Vamos continuar a apoiar uns aos outros e a alcançar grandes coisas juntos. Da mesma forma, a nossa sinergia é o que nos torna fortes. Aguardo com expectativa os nossos esforços futuros. Obrigado mais uma vez pela sua compreensão e apoio. Não há problema algum.
Nós apoiamo-nos um ao outro. Vamos continuar a avançar e a conquistar novos patamares. Falo consigo em breve. Absolutamente. Tempos emocionantes estão por vir. Vamos ficar ligados e manter a dinâmica. Tenha cuidado e falo consigo em breve. Lição 6. Hábitos saudáveis de pequeno almoço. Olá, Ana. Acabei de tomar um pequeno almoço delicioso e nutritivo. É ótimo começar o dia com uma nota positiva. Olá, John. Isso é fantástico. O pequeno almoço é, de facto, uma refeição importante. O que é que tinha? Comi uma taça de aveia com fruta fresca e um acompanhamento de iogurte. Foi uma combinação perfeita de sabor e nutrição. Isso soa encantador. A aveia é uma excelente escolha para um pequeno almoço saudável. Fornece energia e mantém-nos cheio por mais tempo. Absolutamente. É uma grande fonte de hidratos de carbono complexos e fibras. Além disso, as frutas adicionaram um toque refrescante de doçura. Fico feliz que incluiu frutas. Estão repletos de vitaminas e antioxidantes, essenciais para um sistema imunitário forte e bem-estar geral. Definitivamente. Faço questão de incorporar frutas nas minhas refeições sempre que possível. É uma maneira fácil de aumentar a minha ingestão de nutrientes. Isso é um hábito inteligente. Está a seguir uma dieta ou um plano alimentar específico, ou concentra-se em refeições equilibradas e saudáveis? Priorizo refeições equilibradas. Pretendo incluir uma variedade de grupos alimentares, proteínas, grãos integrais, frutas, vegetais, para garantir que recebo todos os nutrientes necessários. É uma abordagem sábia. A variedade é a chave para uma dieta nutritiva. Garante que receba uma ampla gama de vitaminas, minerais e macronutrientes. Absolutamente. Acredito em nutrir o meu corpo com alimentos saudáveis. Ajuda-me a manter os níveis de energia e apoia a minha saúde geral. Não podia estar mais de acordo. É importante ouvir o nosso corpo e alimentá-lo com os alimentos certos. É uma forma de autocuidado e autorrespeito. Bem dito. Os nossos corpos são o nosso bem mais valioso, e cuidar deles deve ser uma prioridade máxima. O pequeno almoço dá o tom para o dia. Não podia estar mais de acordo. É um hábito que vale a pena cultivar. Começar o dia com um pequeno almoço nutritivo ajuda-nos a fazer escolhas mais saudáveis ao longo do dia. Exatamente. Quando nos alimentamos de manhã, é menos provável que peguemos lanches não saudáveis ou exageramos mais tarde. Isso é um benefício significativo. Um pequeno almoço bem equilibrado pode contribuir para a gestão de peso e hábitos alimentares saudáveis em geral. Absolutamente. É tudo uma questão de fazer pequenas escolhas positivas que se somam ao longo do tempo. O pequeno almoço é uma daquelas escolhas que podem fazer uma grande diferença. Ainda bem que estamos na mesma página. Vamos continuar a priorizar o nosso pequeno almoço e inspirar outros a fazerem o mesmo. É uma pequena mudança que pode ter um grande impacto. Definitivamente. Pequenas mudanças levam a grandes transformações. Vamos espalhar a importância de hábitos saudáveis de pequeno almoço e capacitar os outros a assumirem o seu bem-estar. Adoro o vosso entusiasmo. Juntos, podemos causar um impacto positivo e incentivar outros a fazerem escolhas mais saudáveis. Vamos manter a dinâmica.
Absolutamente. A viagem para um estilo de vida mais saudável começa com pequenos passos. Obrigado pela conversa perspicaz. Vamos continuar a nossa busca pelo bem-estar. Obrigado também. Aprecio as nossas discussões significativas. Vamos ficar ligados e continuar a apoiar uns aos outros nesta jornada. Cuidam. Tu também. Tenha cuidado e tenha um dia fantástico pela frente. Aula 7. Explorando com autocarros. Olá, Ana. Alguma vez considerou o uso de autocarros como meio de transporte alternativo? Podem ser uma boa opção, especialmente se quiser explorar áreas específicas. Olá, John. Absolutamente. Os autocarros podem ser uma forma conveniente e econômica de se deslocar. Oferecem flexibilidade e a oportunidade de descobrir novos lugares. Isso mesmo. Os autocarros têm muitas vezes rotas extensas, permitindo-nos chegar a destinos que podem não ser facilmente acessíveis por outros meios de transporte. Concordo plenamente. Proporcionam uma grande oportunidade para explorar diferentes bairros e mergulhar na cultura local. Definitivamente. Apanhar um autocarro também pode ser uma aventura em si. Conseguimos ver a cidade de uma perspectiva diferente e testemunhar o cotidiano dos seus residentes. É fascinante. Os autocarros podem levar-nos a locais fora dos caminhos mais conhecidos, dando-nos a oportunidade de descobrir joias escondidas e experimentar ambientes locais autênticos. Absolutamente. Além disso, usar os transportes públicos como autocarros é mais sustentável e amigo do ambiente em comparação com os veículos particulares. Isso é um ponto significativo. Ao escolher os autocarros, contribuímos para reduzir o congestionamento do tráfego e reduzir as emissões de carbono. Precisamente. É um pequeno passo para um futuro mais verde e sustentável. E é um bónus pudermos poupar dinheiro em combustível e taxas de estacionamento. Não podia estar mais de acordo. Os autocarros podem ser uma situação vantajosa para todos, benéficos tanto para o ambiente como para as nossas carteiras. Exatamente. É tudo sobre fazer escolhas conscientes que se alinham com os nossos valores e têm um impacto positivo no nosso entorno. Adoro a tua perspectiva. Explorar com autocarros não só alarga os nossos horizontes, como também nos permite fazer a diferença nas nossas comunidades. Obrigado. É importante para mim viver em harmonia com o meio ambiente e fazer escolhas que contribuam para o bem maior. Admiro o seu empenho. Vamos encorajar outros a considerar o uso de autocarros como uma opção viável para as suas necessidades de transporte. É uma oportunidade de aventura e sustentabilidade. Absolutamente. Vamos espalhar a palavra e destacar os benefícios das viagens de autocarro. É um convite para explorar, ligar e causar um impacto positivo. Ainda bem que estamos na mesma página. Juntos, podemos criar consciência e inspirar outros a abraçar modos de transporte alternativos. Definitivamente. Tudo começa com pequenas conversas que despertem curiosidade e impulsionam a mudança. Obrigado por esta discussão perspicaz. Aula 8. Abraçando a crítica construtiva. Olá, Ana. Acredito que a crítica construtiva é crucial para o crescimento pessoal e de equipa. Qual é a sua opinião sobre isso? Olá, John. Concordo plenamente.
A crítica construtiva fornece um feedback valioso que nos ajuda a melhorar individualmente e em equipa. Isso mesmo. Permite-nos identificar áreas de desenvolvimento e aperfeiçoar as nossas competências, conduzindo, em última análise, a um melhor desempenho. Absolutamente. A crítica construtiva, quando feita com respeito e empatia, pode ser um catalisador de mudança positiva e aprendizagem. Precisamente. É importante abordar a crítica como uma oportunidade de crescimento em vez de um ataque pessoal. Não podia estar mais de acordo. Ao abraçar a crítica construtiva, mostramos a nossa vontade de aprender e evoluir. Exatamente. É preciso humildade e mente aberta para aceitar feedback e usá-lo a nosso favor. Adoro a tua perspectiva. A crítica construtiva pode ser uma ferramenta poderosa para o autoaperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Obrigado. É importante criar uma cultura onde o feedback seja valorizado e visto como um meio de melhorar as nossas competências e desempenho. Admiro o seu empenho. Vamos encorajar os outros a apreciarem e utilizarem a crítica construtiva na sua vida pessoal e profissional. Absolutamente. Trata-se de promover uma mentalidade de crescimento e criar um ambiente onde o feedback seja visto como uma oportunidade, não um revés. Ainda bem que estamos na mesma página. Juntos, podemos construir equipas mais fortes e apoiar o crescimento uns dos outros através de críticas construtivas. Definitivamente. É tudo uma questão de colaboração e de elevação mútua. A crítica construtiva ajuda-nos a alcançar todo o nosso potencial. É empoderador. Quando recebemos feedback com a mente aberta, desbloqueamos novas possibilidades e nos empurramos para novas alturas. Precisamente. A crítica construtiva alimenta o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, permitindo-nos ser as melhores versões de nós mesmos. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a abraçar a crítica construtiva e encorajar outros a fazerem o mesmo. É um caminho para a melhoria contínua. Absolutamente. Juntos, podemos criar uma cultura que valoriza o feedback e celebra o crescimento. Obrigado por esta discussão perspicaz. Obrigado também. Aprecio sempre as nossas conversas. Vamos continuar a aprender e a crescer juntos. Cuidam. Tu também. Tenha cuidado e tenha um dia fantástico pela frente. Lição 9. Revelando fragrâncias domésticas. Olá, Ana. Estou curioso para saber onde podemos encontrar estas cativantes fragrâncias caseira. Alguma ideia? Olá, John. Absolutamente. Deixe-me partilhar algumas ideias. Pode descobrir estes aromas deliciosos em vários sítios. Isso é intrigante. Onde seria um bom ponto de partida para explorar estas fragrâncias? Pode começar por visitar boutiques de fragrâncias especializadas ou lojas de departamento de alta qualidade. Oferecem uma vasta gama de aromas luxuosos. Isso soa como uma ótima opção. E quanto a lugares mais acessíveis para quem tem orçamento limitado? Bem, também existem opções acessíveis disponíveis. Os mercados locais ou plataformas online costumam ter fragrâncias domésticas únicas e acessíveis. É bom saber isso. É ótimo que haja opções para todos, independentemente do seu orçamento.
Absolutamente. Lojas de artigos para casa ou mesmo alguns supermercados podem surpreendê-lo com a sua seleção de fragrâncias. Isso é interessante. Não teria pensado em olhar para lá. Mostra que podemos encontrar inspiração em lugares inesperados. Definitivamente. Explorar diferentes fontes permite-nos descobrir gemas escondidas e expandir os nossos horizontes olfários. Concordo. É fascinante como os aromas podem evocar emoções e criar uma atmosfera acolhedora nas nossas casas. Absolutamente. As fragrâncias têm o poder de transformar um espaço e torná-lo mais convidativo e confortável. Isso é verdade. É incrível como um aroma simples pode ter um impacto tão profundo no nosso humor e bem-estar. Precisamente. É por isso que é importante escolher fragrâncias que ressoem conosco e criem um ambiente positivo. Não podia estar mais de acordo. É uma preferência pessoal que nos permite expressar a nossa individualidade e criar um ambiente único. Definitivamente. Experimentar diferentes aromas pode ser um processo divertido e criativo, dando um toque pessoal às nossas casas. Isso é maravilhoso. É uma oportunidade para explorar os nossos sentidos e criar um espaço que reflita verdadeiramente a nossa personalidade. Adoro a tua perspectiva. Vamos encorajar outros a abraçar o poder das fragrâncias domésticas e tornar os seus espaços verdadeiramente encantadores. Absolutamente. É uma viagem sensorial que potencia o nosso cotidiano e traz alegria às nossas casas. Obrigado por esta discussão perspicaz. Lição 10: Personalizar refeições com pedidos antecipados. Olá, Ana. Quando se trata de refeições, é ótimo saber que podemos fazer pedidos específicos com antecedência. Como é que devemos proceder a isso? Olá, John. Absolutamente. Esforçamo-nos por acomodar as preferências individuais, por isso, deixe-nos saber os seus pedidos específicos. Isso é fantástico. Então, se alguém tem restrições alimentares ou alergias, pode informar-nos de antemão? Sim, definitivamente. Ao partilhar quaisquer restrições alimentares ou alergias com antecedência, podemos garantir uma experiência gastronómica segura e agradável. Isso é importante. Permite-nos responder às suas necessidades e fornecer alternativas ou modificações adequadas. Absolutamente. Queremos que todos se sintam confortáveis e satisfeitos com as suas escolhas de refeição. É ótimo ouvir isso. E as preferências especiais como opções vegetarianas ou veganas? Oferecemos absolutamente opções vegetarianas e veganas. É útil para nós saber com antecedência, para que possamos nos preparar adequadamente. Isso é maravilhoso. É importante fornecer uma gama diversificada de opções para diferentes preferências alimentares. Definitivamente. Queremos garantir que todos possam encontrar algo de que gostem e que se sintam bem. Isso é atencioso. Ao aceitar pedidos antecipados, podemos criar uma experiência gastronómica que atenda às necessidades dos indivíduos. Absolutamente. Trata-se de oferecer um serviço personalizado e tornar cada experiência gastronómica especial. É ótimo saber isso. Com que antecedência alguém nos deve informar sobre os seus pedidos específicos?
O melhor é informar-nos com pelo menos 24 horas de antecedência, permitindo-nos tempo suficiente para preparar e acomodar os pedidos. Isso é razoável. Dá-nos tempo suficiente para tomar as providências necessárias e proporcionar uma experiência gastronómica excepcional. Precisamente. Queremos garantir que as necessidades de todos sejam satisfeitas e que tenham uma experiência gastronómica memorável. Não podia estar mais de acordo. Ao serem proativos e comunicarem os seus pedidos, os hóspedes podem ter uma refeição verdadeiramente personalizada. Definitivamente. Trata-se de criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde as necessidades de todos sejam respeitadas e satisfeitas. Isso é maravilhoso. Vamos continuar a priorizar pedidos antecipados e proporcionar experiências gastronómicas excepcionais para os nossos hóspedes. Absolutamente. É um compromisso com um serviço excepcional e garantir que todos saiam satisfeitos. Obrigado por esta discussão perspicaz. Obrigado também. Aprecio sempre as nossas conversas. Vamos continuar a criar experiências gastronómicas memoráveis. Cuidam. Lição 11. Composição cativante com a regra dos terços. Olá, Ana. Quando se trata de fotografia, ouvi falar da regra dos terços. Deveríamos experimentá-lo? Olá, John. Absolutamente. A regra dos terços é uma ótima técnica para adicionar equilíbrio e interesse às suas composições. Isso soa intrigante. Como funciona a regra dos terços? Bem, em vez de colocar o assunto bem no centro do quadro, dividimos a imagem em terços tanto na horizontal como na vertical. Isso é interessante. Então, onde devemos posicionar o assunto dentro destas linhas de grelha? O ideal é colocar o assunto ao longo de um dos pontos de intersecção ou ao longo das próprias linhas. Isso é fascinante. Parece que esta técnica pode criar uma composição mais dinâmica e visualmente apelativa. Absolutamente. Seguindo a regra dos terços, pode trazer equilíbrio, profundidade e uma sensação de movimento às suas fotos. Isso é fantástico. É um conceito simples mas poderoso que pode fazer uma diferença significativa na composição geral. Definitivamente. É uma regra que muitos fotógrafos seguem para criar imagens atraentes e envolventes. É ótimo saber isso. Existem outras técnicas de composição que possamos explorar? Absolutamente. Existem várias técnicas como linhas principais, enquadramento e simetria que podem melhorar as suas composições. Isso é maravilhoso. É emocionante aprender sobre estas técnicas e aplicá-las à nossa própria fotografia. Definitivamente. Experimentar diferentes técnicas de composição permite-nos ultrapassar os nossos limites criativos e captar fotos únicas. Isso é verdade. Trata-se de explorar diferentes perspectivas e encontrar a nossa própria voz artística. Precisamente. A fotografia é uma forma de autoexpressão e as técnicas de composição ajudam-nos a transmitir a nossa visão de forma eficaz. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a praticar e refinar as nossas composições usando estas técnicas emocionantes. Absolutamente. Ao incorporar estas técnicas na nossa fotografia,
podemos criar imagens visualmente cativantes. Obrigado por esta discussão perspicaz. Obrigado também. Gostar sempre das nossas conversas. Vamos continuar a explorar o mundo da fotografia e a aperfeiçoar as nossas competências. Cuidam. Aula 12. Fazer as malas para viagens. Olá, Ana. Estou a preparar-me para a minha próxima viagem. Tem alguma dica para embalar de forma eficiente? Olá, John. Absolutamente. Fazer as malas de forma eficiente pode tornar a sua experiência de viagem muito mais suave. Quantas malas está a planear levar? Apenas uma mala e uma mala de mão devem ser suficientes para mim. Quero mantê-lo leve e conveniente. É uma boa estratégia. É importante embalar apenas o que precisa para evitar volumes desnecessários. Definitivamente. Então, o que devo considerar ao decidir o que embalar? Primeiro, pense no clima e nas atividades do seu destino. Embale roupas adequadas ao clima e versáteis para diferentes ocasiões. Isso faz sentido. Vou certificar-me de levar roupas adequadas para o clima e quaisquer atividades específicas que planeei. Ótimo! Outra dica é enrolar a roupa em vez de dobrá-la. Poupa espaço e minimiza as rugas. Isso é um truque útil. Vou definitivamente tentar maximizar o espaço na minha mala. Além disso, considere as restrições de peso e tamanho da companhia aérea com a qual está a viajar para a sua bagagem de mão. Bom ponto. É crucial aderir às orientações da companhia aérea para evitar quaisquer problemas durante o check-in ou embarque. Absolutamente. E não se esqueça de embalar produtos de higiene pessoal essenciais e quaisquer medicamentos necessários na sua bagagem de mão. Sim, definitivamente importante ter aqueles facilmente acessíveis, especialmente durante voos longos. Vou certificar-me de embalá-los separadamente. Ótimo! Por último, lembre-se de deixar algum espaço na sua mala para quaisquer lembranças ou artigos que possa adquirir durante a sua viagem. Isso é uma dica inteligente. Permite espaço para flexibilidade e evita que a sua mala fique demasiado apertada. Exatamente. Fazer as malas de forma eficiente não só torna a viagem mais fácil, mas também dá-lhe paz de espírito durante a sua viagem. Não podia estar mais de acordo. Agradeço todas estas dicas úteis de embalagem. Obrigado por partilhar a sua experiência. Lição 13. Organizando um espaço de trabalho produtivo. Olá, Ana. Tenho lutado para manter o foco enquanto trabalhava. Tem alguma sugestão para criar um espaço de trabalho produtivo? Olá, John. Absolutamente. Um espaço de trabalho bem organizado pode melhorar significativamente a sua produtividade. Quais são alguns dos desafios específicos que enfrenta? Encontro-me facilmente distraído pela desorganização e pela desorganização. É um desafio concentrar-se com uma secretária bagunçada. Isso soa familiar. Uma dica é criar um espaço de trabalho dedicado livre de distrações. Encontre uma zona calma onde possa concentrar-se. Isso soa útil. Vou experimentar e designar um local específico apenas para o trabalho para minimizar as distrações. É uma ótima ideia.
Outra dica é organizar a sua mesa regularmente. Mantenha apenas itens essenciais ao seu alcance para evitar distrações desnecessárias. Vejo o valor disso. A remoção de itens desnecessários ajudar-me a manter uma mentalidade clara e focada. Absolutamente. Além disso, considere usar organizadores como bandejas ou recipientes para manter seus suprimentos organizados e facilmente acessíveis. Isso é uma sugestão prática. Ter espaços designados para diferentes itens economizará tempo e evitará que a desordem se acumule. De facto, outra prática útil é estabelecer uma rotina diária. Defina horários de trabalho específicos e atenha-se a eles para criar um senso de estrutura. Compreendo a importância de uma rotina consistente. Ajuda a estabelecer um ritmo de trabalho produtivo e previne a procrastinação. Exatamente. Além disso, certifique-se de que o seu espaço de trabalho está bem iluminado. A luz natural ou uma boa lâmpada de mesa podem melhorar o foco e reduzir o cansaço visual. Bom ponto. A iluminação adequada é crucial para manter a energia e a concentração ao longo do dia. Por último, considere incorporar plantas no seu espaço de trabalho. Não só acrescentam um toque de natureza, mas também contribuem para um ambiente mais positivo e calmante. Isso é uma sugestão interessante. Nunca pensei nos benefícios de ter plantas no meu espaço de trabalho. Vou definitivamente experimentar. Fico feliz que o achem intrigante. As plantas podem melhorar o ambiente geral e criar um ambiente de trabalho mais agradável. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas. Estou ansioso para implementá-los e criar um espaço de trabalho mais produtivo. Lição 14. Segurança durante a evacuação. Olá, Ana. Ouvi dizer que pode haver uma evacuação na nossa área. O que devemos ter em mente para nos mantermos seguros? Olá, John. A segurança é crucial durante uma evacuação. Uma coisa importante é estar ciente de quaisquer obstruções no nosso caminho. Isso é um bom ponto. Temos de estar atentos a quaisquer objetos ou barreiras que possam impedir a nossa evacuação. Absolutamente. Caminhos claros garantem uma saída suave e eficiente da área. Isso soa útil. Vou certificar-me de estar vigilante e remover quaisquer obstáculos, se possível. Outra dica é ter um kit de emergência pronto com suprimentos essenciais como água, comida e itens de primeiros socorros. É uma ideia inteligente. Ter um kit de emergência dedicado garante que temos as provisões necessárias durante a evacuação. Definitivamente. Também é importante seguir as instruções ou orientações fornecidas pelas autoridades durante a evacuação. Sim, devemos manter-nos informados e seguir as suas instruções para garantir a nossa segurança e a segurança dos outros. Além disso, é crucial ter um ponto de encontro designado ou um plano para o caso de nos separarmos uns dos outros. Bom pensamento. Um ponto de encontro predeterminado ajuda-nos a reunir e prestar contas de todos os membros do nosso grupo. Absolutamente. Por último, mantenha-se calmo e ajude aqueles que possam precisar de assistência, como idosos ou pessoas com deficiência. É uma abordagem compassiva.
Apoiar-se mutuamente nessas situações é essencial para o bem-estar de todos. Definitivamente. Estando preparados e olhando uns para os outros, podemos navegar na evacuação com sucesso. Agradeço estas dicas valiosas. A segurança deve ser sempre a nossa principal prioridade em qualquer situação de emergência. Tens toda a razão. Vamos estar preparados, estar seguros e estar prontos para ajudar os outros sempre que necessário. Sábias palavras. Obrigado por partilhar esta informação importante. Vamos ter a certeza de que estamos bem preparados para situações inesperadas. Lição 15. Reciclagem. Garrafas, vidro ou plástico? Olá, Ana. Tenho perguntado sobre a reciclagem. Ok, e as garrafas? Devemos reciclar vidro ou plástico? Olá, John. A reciclagem é importante para a sustentabilidade ambiental. Vamos falar de garrafas. O vidro e o plástico têm ambos os seus benefícios. Isso é interessante. Quais são as vantagens da reciclagem de garrafas de vidro? Bem, as garrafas de vidro podem ser recicladas indefinidamente sem perder a sua qualidade. Além disso, não são tóxicos e não libertam substâncias químicas nocivas. Isso é impressionante. Assim, a reciclagem de garrafas de vidro ajuda a reduzir o desperdício e minimizar o impacto ambiental. Absolutamente. Por outro lado, as garrafas de plástico são leves e mais eficientes em termos energéticos para transportar devido ao seu peso mais leve. Entendo. Assim, a reciclagem de garrafas de plástico pode ajudar a reduzir as emissões de carbono durante o transporte. Sim, está correto. Além disso, as garrafas de plástico podem ser recicladas em uma variedade de produtos, como roupas, móveis e materiais de embalagem. Isso é fascinante. A reciclagem de garrafas de plástico contribui para a economia circular, dando-lhes nova vida em diferentes formas. Definitivamente. No entanto, é importante notar que nem todas as garrafas de plástico são facilmente recicláveis. Alguns tipos, como os rotulados com os números 1 ou 2, são mais comumente aceites para reciclagem. Entendo. Portanto, é crucial verificar as diretrizes de reciclagem e garantir que estamos a reciclar os tipos certos de garrafas de plástico. Absolutamente. Seguir as orientações de reciclagem ajuda a melhorar a eficiência do processo de reciclagem. Isso faz sentido. Ao reciclar garrafas, sejam de vidro ou plástico, participamos ativamente na redução do desperdício e na conservação de recursos. Absolutamente. É essencial escolher alternativas reutilizáveis sempre que possível para reduzir ainda mais a necessidade de garrafas descartáveis. Isso é um bom ponto. Ao usar garrafas reutilizáveis, podemos minimizar o desperdício e causar um impacto positivo no meio ambiente. Exatamente. Pequenas ações como a reciclagem e a escolha coletiva de opções reutilizáveis fazem uma diferença significativa. Aprecio esta discussão perspicaz. É motivador saber como podemos contribuir para um futuro mais verde. Sejam bem-vindos. Fico feliz que o tenha achado inspirador. Lembrem-se, cada garrafa que reciclamos traz-nos um passo mais perto de um mundo mais sustentável. Absolutamente.
Vamos fazer da reciclagem um hábito e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Juntos, podemos fazer uma mudança positiva. Bem dito. Vamos dar o exemplo e criar um futuro mais verde para as gerações vindouras. Mantenha-se inspirado. Obrigado. O vosso entusiasmo é contagiante. Fique inspirado também e vamos continuar a fazer a diferença. Lição 16. Explorando o paraíso dos amantes da natureza. Olá, Ana. Ouvi falar deste paraíso incrível para os amantes da natureza. Parece maravilhoso. Como podemos chegar lá? Olá, John. Explorar o paraíso de um amante da natureza parece emocionante. Podemos considerar algumas opções para chegar lá. Isso é fantástico. Quais são as opções de transporte disponíveis para nós? Bem, dependendo da localização, podemos conduzir até lá se for acessível por estrada. Em alternativa, podemos verificar se existem aeroportos ou estações de comboios nas proximidades. Entendo. Assim, podemos fazer uma viagem de carro ou optar por viagens aéreas ou ferroviárias para chegar ao paraíso natural. Exatamente. Se optarmos por conduzir, podemos desfrutar do percurso cênico e fazer paragens ao longo do caminho. Parece uma ideia fantástica. Poderíamos explorar outras atrações naturais na nossa viagem. Absolutamente. Se decidirmos voar, podemos procurar voos para o aeroporto mais próximo e depois providenciar o transporte a partir daí. Isso faz sentido. É importante planear o nosso transporte com antecedência para garantir uma viagem tranquila. Definitivamente. Além disso, também podemos considerar visitas guiadas ou opções de transporte público disponíveis na área. Isso é um bom ponto. As visitas guiadas podem oferecer informações valiosas e tornar a nossa experiência mais enriquecedora. Sim, podem fornecer informações sobre a flora local, fauna e outros aspectos interessantes do paraíso natural. Isso soa fascinante. Seria ótimo aprender mais sobre as maravilhas naturais que encontramos. Absolutamente. Outra coisa a ter em mente é verificar se são necessárias autorizações ou taxas de entrada para acessar o paraíso natural. Bom ponto. É essencial estar atento a quaisquer requisitos para evitar qualquer aborrecimento de última hora. Definitivamente. Uma vez que tenhamos toda a informação necessária, podemos planear o nosso itinerário e aproveitar ao máximo o nosso tempo no paraíso da natureza. Isso soa como um plano. Investigar e planear com antecedência ajudar-nos a ter uma experiência memorável e agradável. Absolutamente. Vamos ter a certeza de que embalamos equipamentos adequados, tais como sapatos confortáveis, protetor solar e repelente de insetos, para desfrutar plenamente do nosso tempo no paraíso natural. Isso é um grande lembrete. Estar preparado com o essencial certo garantirá uma aventura confortável e segura. Definitivamente. Então, vamos começar a pesquisar o paraíso da natureza, mapear a nossa rota e preparar-nos para uma viagem incrível. Estou entusiasmado. Vamos mergulhar nos detalhes e tornar esta aventura na natureza uma realidade. Mal posso esperar para explorar. Eu também. Prepare-se para uma experiência imersiva no coração da beleza da natureza. Vai ser fantástico!
Obrigado. O vosso entusiasmo é contagiante. Vamos embarcar nesta aventura e criar memórias inesquecíveis. Lição 17. Encantando Roma. Olá, Ana. Vou de férias para Roma. Mal posso esperar para explorar esta cidade histórica. Alguma sugestão? Olá, John. Roma é realmente encantadora. Vais ter um prazer. Primeiro, não deixe de visitar o icônico Coliseu. Isso soa fantástico. O Coliseu é um marco imperdível. O que mais devo acrescentar ao meu itinerário? Não perca a cidade do Vaticano. A Basílica de São Pedro e a Capela Sistina são inspiradoras. Absolutamente. A cidade do Vaticano é rica em arte e história. Vou certificar-me de visitar esses locais de renome. Ótimo! Explore também as pitorescas ruas de Trastevere. É conhecida pela sua atmosfera encantadora e comida deliciosa. Isso soa encantador. Estou animado para passear por Trastevere e saborear a cozinha local. Também deve tirar uma moeda na Fontana di Trevi. Diz a lenda que garante o teu regresso a Roma. É uma tradição divertida. Vou fazer um desejo e atirar uma moeda na fonte de Trevi para dar sorte. Excelente! E não se esqueça de visitar o Panteão, uma estrutura marcante com uma magnífica cúpula. O Panteão está na minha lista. A sua beleza arquitetónica é algo que não quero perder. Outra recomendação é explorar o Fórum Romano, onde poderá mergulhar na história romana antiga. Isso é fascinante. Vou aproveitar o meu tempo para explorar o Fórum Romano e aprender sobre o seu significado histórico. Por último, delicie-se com o autêntico gelato italiano enquanto passeia pela cidade. É um deleite delicioso. Absolutamente. Gelato é um must-have em Roma. Vou ter a certeza de experimentar sabores diferentes durante a minha visita. Isso soa maravilhoso. Roma oferece uma mistura perfeita de história, cultura e delícias culinárias. De facto, agradeço as vossas recomendações. Estou ansioso para experimentar a magia de Roma. É um prazer. Aproveite as suas férias e crie belas memórias na cidade eterna. Obrigado. Vou aproveitar ao máximo o meu tempo em Roma e mergulhar no seu charme cativante. Aula 18. Explorando o bairro. Olá, Ana. Tenho perguntado sobre este novo sítio. A que distância é daqui? Olá, John. É sempre emocionante explorar novos lugares. Fica a cerca de 5 minutos a pé daqui. Isso é fantástico. Uma curta caminhada torna conveniente visitar e descobrir o que o bairro tem para oferecer. Absolutamente. Explorar o bairro permite-nos descobrir joias escondidas e atrações locais. Isso soa intrigante. Há algum lugar específico que recomende fazer o check-out? Definitivamente. Há um café encantador ao virar da esquina que serve deliciosos bolos e cafés especiais.
Isso soa como um local perfeito para relaxar e desfrutar de algumas guloseimas. Vou definitivamente visitar o café. Ótima escolha! Outro local digno de menção é o parque local com belos trilhos pedestres e um lago sereno. Isso soa maravilhoso. Gostava de passar o tempo na natureza, por isso o parque será uma visita obrigatória para mim. Fico feliz em ouvir isso. A natureza tem uma maneira de refrescar as nossas mentes e rejuvenescer o nosso espírito. Absolutamente. É importante fazer pausas e ligar-se com a natureza no meio das nossas vidas ocupadas. Não podia estar mais de acordo. Juntamente com estes locais, existem também várias boutiques e galerias de arte nas proximidades. Isso é fantástico. Explorar as lojas e galerias locais dá-me a oportunidade de apreciar a criatividade da comunidade. Definitivamente. Apoiar empresas e artistas locais é uma ótima maneira de contribuir para a vibração do bairro. Não podia estar mais de acordo. É importante fomentar um sentido de comunidade e valorizar o talento local. Absolutamente. E se estiver interessado em história, há um pequeno museu a poucos quarteirões de distância que mostra o património da área. Isso é fascinante. Gosto de aprender sobre o passado e compreender as raízes de um lugar. Vou fazer questão de visitar o museu também. É um grande plano. Os museus fornecem informações valiosas sobre a cultura e a história de uma região. Estou muito ansioso para explorar o bairro agora. Parece que há tanto para ver e experimentar. Fico feliz em ouvir isso. Lembre-se de tomar o seu tempo, mergulhar nos arredores e aproveitar cada momento. Obrigado. As tuas recomendações despertaram a minha curiosidade, e mal posso esperar para embarcar nesta aventura de bairro. Sejam bem-vindos. Aproveite a sua exploração e tenho a certeza que vai descobrir algumas coisas fantásticas ao longo do caminho. Agradeço o seu entusiasmo. Vou certificar-me de partilhar as minhas experiências convosco. Que começa a aventura. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre isso. Viagens seguras e tenha um tempo fantástico explorando o bairro. Boas descobertas! Obrigado. Vou mantê-la atualizada. Até lá. Cuidado e até breve. Aula 19. Reserva antecipada. Olá, Ana. Estou a pensar em viajar. É melhor reservar com antecedência? Olá, John. Sim, é sempre uma boa ideia reservar com antecedência. Existem muitas opções acessíveis disponíveis. Isso faz sentido. Reservar com antecedência garante que temos mais opções e podemos garantir as melhores ofertas. Absolutamente. Também nos dá tranquilidade sabendo que nossas acomodações e outros arranjos estão bem cuidados. Concordo. Elimina o stress do planeamento de última hora e permite-nos concentrar-nos em desfrutar da nossa viagem. Definitivamente. Reservar com antecedência também ajuda-nos a evitar decepções se os locais que queremos visitar ficarem lotados. Isso é um bom ponto. Especialmente para atrações ou eventos populares,
É importante garantir os nossos bilhetes ou reservas com antecedência. Sim, alguns locais têm disponibilidade limitada, por isso é melhor planear com antecedência para evitar perder as experiências que queremos. Percebo. Ao reservar com antecedência, podemos garantir uma experiência de viagem mais tranquila e organizada. Exatamente. Aplica-se não só a alojamentos, mas também a atividades, passeios e até transportes. Isso é verdade. É benéfico planear e reservar tudo com antecedência para aproveitar ao máximo o nosso tempo e recursos. Adicionalmente, reservar com antecedência permite-nos comparar preços e encontrar as melhores ofertas ou descontos. Isso é uma grande vantagem. Podemos dedicar o nosso tempo a pesquisar e escolher as opções mais rentáveis. Sim, é sempre gratificante encontrar opções acessíveis que se ajustem ao nosso orçamento sem comprometer a qualidade. Absolutamente. Reservar com antecedência dá-nos a oportunidade de sermos proativos e tomar decisões informadas. Permite-nos também fazer quaisquer ajustamentos ou modificações necessários nos nossos planos, se necessário. Isso é um bom ponto. A flexibilidade é importante, e reservar com antecedência dá-nos mais flexibilidade para fazer alterações. Definitivamente. Portanto, quer se trate de alojamento, atividades ou transporte, é aconselhável planear com antecedência e garantir as nossas reservas. Concordo plenamente. É melhor estar preparado e ter tudo no lugar antes de embarcar na nossa viagem. Absolutamente. Reservar com antecedência estabelece a base para uma experiência de viagem tranquila e agradável. Obrigado por enfatizar a importância de reservar com antecedência. Vou certificar-me de planear e garantir as minhas reservas com antecedência. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite a sua viagem e tenha um tempo fantástico a explorar novos lugares. Agradeço a sua orientação. Vou tomar as providências necessárias e aguardo com expectativa uma viagem memorável.